Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Felipe Campos, estamos aqui de novo com mais uma live do grupo de pesquisa de literatura infantil e juvenil da UERJ. Sou orientando da professora Regina Michele, que é a professora responsável por todo esse movimento. Como vocês bem sabem, toda quarta-feira a gente conversa com alguém do mercado literário voltado para crianças e jovens. A gente faz esse evento fazia esse evento lá na UERJ antes da pandemia. E aí a gente resolveu fazer esses encontros virtuais pela, pelas lives, através das lives do Instagram. Então, hoje a gente vai conversar com o Salmo Dança. Ele é ilustrador. Daqui a pouco ele está aí para conversar com a gente. E enquanto ele não vem, daqui a pouco ele aparece aí, vou falar um pouco sobre ele. Que aí quando ele chegar a gente já conversa. Ai, é ele aí. Aguardando. Boa tarde, professora. Boa tarde, Salmo. Olá, boa tarde, Luiz. Felipe, desculpe. Tudo bem? Cadê você? Tô aqui, será que eu tenho que clicar em alguma coisa aqui? Não, eu tô te vendo. Deve ser alguma coisa de câmera aí. Vê se você. Coloca a câmera virada pra Ah, já, você, porque já tá. sei o que é. Eu prendi aqui, eu fiz uma coisa que tampa a câmera. Vou soltar aqui então, peraí. Beleza. Aê, apareceu. Acontece. E aí tá lá ajeitando. Enquanto ele tá falando, ele tá acertando ali. O Salmo Dança, ele é artista plástico, mestre e doutor em design pela PUC-Rio. Trabalhou como diretor de arte e ilustrador em publicidade, vídeo e revistas. E a partir de 1900 Opa, saiu. Daqui a pouco ele volta. E a partir de 1997, ele passou a se dedicar às ilustrações de livros para crianças e jovens. Já ilustrou cerca de 100 livros e recebeu o selo altamente recomendável da Finilige, a Fundação de, de Livros Infantos Juvenis. E, assim, só alguns que eu tenho aqui que eu pesquisei, né? De Surpresa em Surpresa, em 1998, Lendas Negras, em 2001, coleção As Bruxas de Green, em 2003, Que Haja Escrita e Assim Tudo Começou, foram dois, em 2005, O Fio da Palavra, em 2013, Haikais para Filhos e Pais, em 2014, Mini Imaginário de Anderson, em 2015, e indicação ao Prêmio Jabuti, em 2012, com Marina e Mariana. Os trabalhos dele já foram expostos em vários lugares daqui do Brasil e também do mundo. E eu marquei aqui que em 2008 ele teve duas exposições individuais na Alemanha. E foi as duas, né? Foram dois livros. Uma foi com a coleção As Bruxas de Green, e a outra exposição foi com Marina e Mariana. O Salmo já tá aí, o Salmo saiu, deve ter caído, alguma coisa assim. Aí daqui, foi enviar. E assim eu fiz uma leve apresentação. Deu uma saída aí, caiu, voltou. Isso. Não, tudo Eu bem. sou Aí, estreante no Instagram, mas tá tudo bem, já tô aqui. não, tá ótimo. Já falei aqui de toda a sua vida. Que Eu bom, pesquisei. E aí é bom tranquilo. também que eu já falei, né? E a pessoa fica assim, aham, aham. Aí a gente já vai conversar. Tudo bem com você, Salmo? Tá tudo Muito ótimo. obrigado. Muito Muito obrigado obrigado aí. pelo convite. A E gente é às um vezes prazer tem estar esse aqui. delay assim, tá? Mas tudo bem.
O prazer é todo Tranquilo. nosso. E aí a gente tem 1 hora para conversar. Então, assim, eu fiz algumas perguntinhas aqui e tal, e a gente vai conversar e as pessoas estão livres aqui para fazer comentário, também fazer Sim. pergunta, e aí a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Vamos lá. Maravilha. Vamos Eu já lá. falei aqui, né, que você já fez, já tinha um trabalho em publicidade, já tinha feito vários trabalhos interessantes. E aí, em 97, né, que você começou a fazer livros, ilustração, né? Foi por aí mesmo, 97? Não. Foi em 92 meu primeiro livro, A Bomba de Chocolate. Eu ainda era publicitário nessa época, diretor de arte de agência. Trabalhei em várias agências pequenas, né? Foi um período de muito aprendizado. Foi muito bom para mim ter começado pela publicidade, que isso me deu uma certa agilidade assim em trabalhar com as mãos, né? E em pensar também a imagem como um veículo de comunicação, né? Antes de ser pretensamente tentar ser uma obra de arte, eu sempre fui mais ligado nessa imagem comunicativa, né? Sempre tive essa, desde a minha origem, por isso que eu falo isso, e como designer também, de formação, né? Com toda a minha história, minha pequena história acadêmica, né? Na verdade, eu sou feito de várias pequenas histórias, né? Mas Uhum. tudo bem. Então eu tenho essa ligação com a publicidade e em 92 um amigo meu de agência me contou uma história encantadora assim, né, que chamava A Bomba de Chocolate, e eu decidi ilustrar sem nunca ter feito nada nessa área e fiz a série de imagens, né, sem assim, eu com muita ingenuidade e acreditando que ia publicar aquilo. Passei alguns anos com esses originais, batendo na porta de editoras e tal, até que conheci uma pessoa, uma grande amiga minha, que morava muito próximo do meu prédio, né? E então ela me apresentou a uma pessoa da FTD, né? Ao Nivaldo, né? Que é o diretor, né? Eu acho que ele já saiu da FTD hoje em dia, ele era acho que um gerente regional do Rio de Janeiro, ou diretor, não sei exatamente o cargo. E aí foi minha primeira publicação. 92. Eu lembro porque foi o ano que meu filho nasceu. Saiu Ah, bacana, no então. mesmo ano, saiu essas duas edições aí. Uma Eu especial, que é falo- meu filho Patrick, e outra do meu primeiro livro. falando que também é um filho, né? Também Não deixa sim, de claro. ser. É. E como é que é seu processo criativo? Como é que Tá, você começa a desenhar? então, eu tenho essa origem na publicidade ali, que, de uma certa forma, o texto é sempre uma coisa mais imediata, né? Quando você está trabalhando com um escritor ou com um redator de publicidade, sempre o texto está na boca das pessoas, né? As ideias vão saindo, as pessoas vão trocando ideias e tal. Isso é muito semelhante na literatura infantil. Acho que sempre o texto chega um pouco antes, mesmo quando uma proposição é uma proposição que parte do artista gráfico, né? Como eu fiz algumas também, tive essa sorte de encontrar com o Júlio Emílio, que é um parceiro muito querido, que quando eu conheci ele já era um nome, assim, né? Já tinha livros como Enquanto Houver Vida Viverei, que era um hit na época, e até hoje ele tem vários livros, é um escritor muito importante que eu tive a sorte de encontrar no meu começo na virada dos anos 2000 ali, né? Que eu conheci o Júlio Emílio, que fiz a minha primeira parceria. Já tinha conhecido um pouco antes. Então, o interessante da minha parceria com o Júlio, além dessa generosidade, né, que ele me tratou nesse começo de carreira, foi poder propor ideias visuais para o Júlio escrever. Naturalmente, ele me convidou primeiro, ele me convidou para ilustrar um livro dele chamado O Riacho, que foi um livro que a gente ganhou alguns prêmios e tal, foi muito legal para mim. E logo depois eu também convidei
Júlio para escrever um texto para um projeto que eu já tinha caminhando, né, há algum tempo, que era o Lendas Negras, né? E para mim foi muito oportuno ele ter me feito o convite primeiro, porque ele, como um escritor negro, né, para mim tinha, além da evidente qualidade do texto dele, né, essa característica que colocava para o livro um lugar de fala que eu naturalmente não tenho, né? Então isso foi muito interessante. E depois fizemos várias parcerias legais, vários livros que alguns deles foram reconhecidos também, né? Inclusive a série de imagens da coleção As Bruxas de Grimm, que foi a minha exposição na Alemanha, individual, no Museu dos Irmãos Grimm, e que depois foi adquirido pelo museu. Então isso foi realmente um capítulo especial, né? O Júlio Emílio é um parceiro muito especial para mim. E assim, a gente está falando ainda de técnica, você tem como é que eu vou falar? Um trabalho com materiais alternativos, né? Assim, eu tenho 3 livros seus e, assim, eles realmente chamam a atenção pela escolha mesmo, assim, do material, né? Que, assim, o Pinóquio, Aham. o João e o Pé de Feijão Isso. Gosto muito desse e também. a Marina e Mariana. Aham. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, além desses 3, claro, assim, mas eu sei que você tem outros, Rapunzel também, né? Também tem essa questão do material diferente. Você falasse como é que essa conversa entre o texto e como você pesquisa esse material que você vai usar. Isso quem olha para o começo da minha carreira, né, vai ver que isso foi uma qualidade que foi adquirida com o tempo, né? Essa percepção do conceito que o material carrega, né? Enfim, eu acho que a maioria das pessoas, e eu estou falando assim com muita simplicidade, né, sobre isso, existe um foco no design de livros, no aspecto mesmo de produzir imagens, né, de ilustração, e eu falo do design antes porque acho que essas coisas têm que andar juntas, mas que tem uma preocupação muito grande com a técnica, né? E o que aconteceu ao longo do tempo no meu trabalho foi perceber que o material poderia ser também um elemento significativo, né, da imagem, né? Não só a imagem que se produz pela técnica, mas o material que você escolhe para empregar determinada técnica. Então, naturalmente, são coisas separadas. O projeto, em geral, o projeto ainda é algo que pode levantar possibilidades, mas não fecha num material. Porque eu digo isso do meu ponto de vista, naturalmente, da minha forma de trabalhar. Geralmente, eu preciso trabalhar para que surja uma ideia, não é uma ideia que motiva um projeto, né? Então, assim, mesmo os projetos que são projetos meus, não independentes não, porque eu sempre preciso da editora e do escritor, né? Mas sempre que eu vou propor um projeto, ou para convidar um escritor para fazer o texto, ou para apresentar para uma editora, eu preciso trabalhar esse projeto antes, como se eu já tivesse com ele. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Assim, eu preciso produzir coisas até para testar as ideias iniciais. E, geralmente, hoje eu vi o Renato Morricone falando numa live mais cedo, foi até o Marcelo que me avisou, eu peguei o final ali, foi bem legal. Mas ele estava falando de... Me perdi. Fui lembrar de uma coisa, esqueci. Bom, Não, você está o falando que que você você... perguntou? Repete a pergunta que eu lembro.
Não, é que assim, eu peguei esses três livros aqui como exemplo, né? O Isso. Pinóquio, o João e tal, para falar dessa escolha de técnica. E aí você fala que Ah, primeiro sim. você tem que É, isso. trabalhar para realmente aparecer Lembrei. uma ideia, né? Lembrei, é isso aí. Aí eu preciso experimentar essas ideias iniciais para ver o que, que aquilo ali tem de verdade. E ele estava falando isso hoje na live dele, que o desenho tem essa característica. Ele não é, e é uma coisa que eu acredito muito, por isso que eu me identifiquei e estou lembrando aqui, que o desenho não é uma forma de expressar ideias, né? Ele tem essa característica de ser uma forma de a partir do desenho surgem ideias. Isso que eu quero dizer, você começa a visualizar a partir dessa expressão, né? Você começa a construir uma ideia, às vezes, que ela tinha uma coisa inicial ali, mas que era quando você bota no papel, vira outra coisa. Vira outra coisa, e essa outra coisa e aí possibilita que você comece a pensar, vamos dizer, um aspecto narrativo, né? Como você vai construir uma sequência ali, se colocando um pouco como leitor também nessa hora, né? Vendo. E aí, quando você começa a criar uma intimidade com esse texto e com esses desenhos, geralmente, assim, é aí que surge a possibilidade de uma ideia nessa linha que eu estava falando, né? De que material é esse, como é que esse desenho pode ser representado de uma forma que traga algo do conceito inicial que o texto propõe como visualidade, né? Aham. Até porque ilustração não é só desenho, né? Você pode usar várias, Sim, né? Colagem, claro, foto, enfim, claro. né? É, Então não fica, né? Realmente. Essa questão é. E assim, você falou aí do parceiro, né? Que não é. Você não se considera assim, trabalho independente, porque você realmente precisa de alguém, né? Ou do escritor, ou da sim. editora, né? Da pessoa responsável pela editora. Como é que é essa conversa aí? Você falou que você tem que desenhar um pouco até para mostrar a ideia, né? Até para vender essa ideia. Mas aí, a É, partir daí, como é que é essa conversa aí? não, assim, naturalmente eu preciso muito dos escritores, né? E geralmente, como eu estava falando antes, a palavra é sempre o pontapé inicial. Mesmo, e repito o que eu disse, né? Mesmo quando eu proponho algo para convidar um escritor ou para apresentar para uma editora, eu tenho também ali alguma condução inicial, né, dessa proposição, né, ou numa história que já exista, né? Então eu já fiz Moby Dick, fiz algumas coisas, histórias que já existem, né? Pinóquio mesmo que você mostrou aí. O que acontece às vezes é curioso, né? Às vezes eu faço um trabalho inicial, mas eu não levo até as últimas consequências, tá? Porque eu preciso convencer um escritor a fazer essa história. Então, às vezes, eu fico anos com uma série de imagens, uma pequena série de imagens, e é difícil para um escritor, às vezes, parar o que ele está fazendo, porque ele tem o processo dele, as, né, as histórias que ele está envolvido, a pesquisa dele, né, a produção dele. É, eu sei que o trabalho do escritor não é só escrever, tem a pesquisa, tem que ir em escola, fazer palestra, tem que conversar com o editor, tem que ter uma série de coisas. E aí chega de vez em quando um maluco lá e fala, eu, né, no caso, e pô, vamos Eu fazer também, às isso. vezes. E vamos fazer até com essa coisa aqui, o cara às vezes olha assim e fala, pô, mas será que isso aí vai virar um livro e tal? Então não é fácil também convencer um escritor, né? Nem sempre acontece. Mas eu tenho uma sorte danada, assim, o Rogério Andrade Barbosa, né? Já botou um post aqui, já vi, parceirão, tamo É, junto. tá vendo a gente. Rogério, Luiz Antônio Aguiar, já fiz trabalho com ele, né? Tive essa honra também. O Júlio, que eu já falei, Regina Drummond, enfim, tem uma turma grande, né?
que eu já fiz. Eu tive o... Não, mas, enfim, sem me estender nessa parte, para a gente poder ser objetivo, o que eu quero dizer é que eu preciso do escritor, porque eu sempre faço um trabalho de diálogo, eu gosto dessa relação com a palavra, apesar de eu não ser um escritor, né? Não escrevo livros, por falta de talento mesmo, né? E sempre pensei nisso, vi muita gente da minha geração, bons ilustradores, escrevendo livros e fazendo um bom trabalho. Eu preferi fazer uma coisa de concentrar minha energia toda na minha atividade, que é o que eu sempre quis fazer. E eu tive esse privilégio também de passar alguns anos vivendo do meu trabalho de ilustrador, né, que é uma coisa rara num país como o nosso, principalmente agora. Né? Eu agora virei professor. Virei professor comecei em 2012, depois fui fazer o doutorado e desde o ano passado voltei a dar aula agora no ensino médio e fundamental. E como é que é dividir esse tempo entre ilustração e sala de aula? Poxa, vou te falar, eu nem me sinto muito dividindo, porque eu vejo muita gente produzindo livros ainda, mas eu tô meio sumido, né? Porque para mim teve uma baixa no mercado, assim, foi concomitante, né? Foi junto com esse meu processo, né? Quando eu entrei para fazer o doutorado, quando eu passei no doutorado, eu entendi logo no começo ali que aquilo ali ia precisar de uma dedicação e já comecei assim, recusei alguns trabalhos porque falei, não, vou fazer isso aqui. Como eu não sou, na época estava há muito tempo já que eu tinha feito mestrado, né? Tinha passado já muito tempo. Eu estava acabando de sair ali do período de professor substituto na UFRJ e fiz uma investida massiva assim para poder passar para o doutorado. Mas não sou um acadêmico, né? Quem me conhece sabe que eu sou um cara da prática, da vivência mesmo, de desenhar, de fazer o trabalho prático, e me vali disso, né? Tirei partido dessa minha experiência de muitos anos me dedicando à imagem para poder fazer uma pesquisa que fosse bastante relacionada ao que eu faço, né? E por isso que Mas dar aula, para mim, está sendo ainda um grande aprendizado. Né? E eu estou dando aula para ensino médio e fundamental. Né? Quer dizer, então, não é como dar aula para a faculdade, onde você discute mesmo o fazer, né? Para pessoas que estão interessadas ali nas questões que envolvem a profissão, envolvem o mercado, envolvem a teoria que vai dialogar com aquela prática. Não, no caso, eu realmente me reinventei. E estou gostando, é bem legal lidar com... Eu sempre gostei de criança, né? De criança e adolescente, então eu tô gostando, sabe? Mas eu tenho feito algumas coisas, estou retomando esse trabalho aos poucos. Não estou empolgado, porque eu sei que o mercado está muito esvaziado, né? Então, vamos devagar. Já que a gente está falando de mercado, eu justamente já ia entrar nesse assunto mesmo. Mesmo estando assim, né, como você falou, para quem ainda estiver pensando em ser ilustrador, quais são as dicas que você dá para a pessoa? Porque, assim, com certeza alguém vai ver aqui, eu mesmo sou ilustrador também, então, assim, Claro, pessoas que estão assistindo trabalho. agora, vão assistir depois, e se você tiver dicas para dividir aí com a gente, para compartilhar. Vamos lá. Olha, eu tenho uma dica, sim. A minha dica, na verdade, é a única que eu tenho para dar, né? É um pouco a minha história, né? Eu sempre fui muito proativo, né? Quando eu falo que eu faço projetos e proponho para editoras, não é porque eu aprendi sobre projeto, eu dei aula sobre projeto como substituto na UFRJ, uma das disciplinas era projeto, né? E fiz agora, estou encerrando o meu ano letivo pela Universidade Estadual
do Paraná, a Unicentro, que eu fiz também, ganhei uma bolsa de professor formador em educação, no curso de licenciatura em artes à distância, né? E também, de novo, peguei uma das duas disciplinas que eu peguei era projeto, né? Projeto em arte e tecnologia. Então, eu sempre gostei de propor. Quando era publicitário, eu tinha essa coisa, assim, eu falava, eu não posso ficar esperando chegar um briefing na minha mesa, porque o tempo é sempre muito corrido para fazer. O tempo de realização de um trabalho, ele é muito subjetivo, né? Você não tem uma fórmula. Mas, geralmente, para você fazer uma coisa especial, uma coisa que você coloque ali uma dedicação, um pensamento, uma pesquisa, você precisa se antecipar a esse pedido, você precisa se antecipar ao que pode chegar. E no mercado editorial, uma maneira que eu encontrei de fazer isso foi me interessando pelos clássicos, né? Então, por isso eu fiz... isso foi ideia do Júlio Emílio, né? Mas eu fiz com ele o projeto dos Irmãos Grimm, uma coleção de Irmãos Grimm, que acabou ficando restrita a 4 volumes, mas foi um trabalho bem sucedido, na minha humilde opinião, né? E fiz outros, fiz o Pinóquio, fiz Alice através do Espelho, fiz pelo menos uns 5 ou 6 livros dos clássicos assim da literatura infantil que eu me antecipei e comecei a pensar dentro da minha maneira de trabalhar e considerando essa questão do tempo, né? Então, o Pinóquio, por exemplo, é um livro que eu tenho um carinho muito especial porque é um dos livros que eu fiz com a minha mãe, né? Ela que se propôs a escrever o livro, né? Escrever a história, a versão, né? Eu comecei a falar com as pessoas desse projeto, com alguns escritores, como um livro que seria feito com xilogravuras. Posso mostrar algumas Claro, ilustrações? por favor. Eu sou filho de nordestino, né? Sou filho de pernambucano. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo cordel, né? E eu achava o Pinóquio, a ideia do Pinóquio ser um boneco de madeira já me remetia a essa ideia de fazer um Pinóquio cordel, né? E aí eu nunca tinha feito, mas queria fazer as gravuras e tal. Comecei a pesquisar isso e tal, e comecei então, ainda sem ter o texto, mas tendo a base, né, do livro já sendo um clássico, eu comecei a fazer as matrizes. Quando eu comecei a imprimir, que eu tinha já umas 2 ou 3 matrizes que eu comecei a imprimir, o resultado não me agradava, né? Eu achei que a gravura estava muito aquém do que eu gostaria que ficasse. Mas a matriz começou a me encantar. E eu falava, poxa, mas como é que eu vou fazer isso, né? É uma subversão, né? Mas aí eu comecei a levar isso a sério, né? E aí começou a dar certo. E aí eu vi que era isso mesmo, que o boneco de madeira merecia um livro que fossem ilustrações de madeira. E esse conceito ficou muito bem resolvido para mim. E aí depois que eu acreditei nessa forma de ver, né, que tinha uma tradição da xilogravura que é anterior ao cordel, né, que é uma coisa da tradição, é a primeira técnica de ilustração, né? E aí fazer dessa técnica, né, um dos clássicos, né, mais importantes da literatura infantil, usando a xilogravura, mas também tendo essa abordagem conceitual do boneco, de pegar o material do boneco para ser o material da ilustração, aí eu acabei fazendo a série inteira, né? E fechei o projeto. E eu, sendo formado em gravura, né, achei mais lindo ainda, né? Porque legal. eu sei, Não sabia desse detalhe. Eu sei como estilo é muito interessante, é muito legal, mas é uma técnica que tem que respeitar, se debruçar, pesquisar, né? E realmente Isso ficou mesmo. lindíssimo, né? Pô, obrigado. Mas assim, então realmente essa dica foi ótima, vou anotar.
E assim, É, dentre todos aí que você já falou, qual foi o livro que você achou que foi o maior desafio para você? eu poderia, assim, se a gente pegar aqui a questão de vender o projeto para a editora, deve ter um campeão, outro de realizar a imagem tem outro, e assim por diante. Tem vários tipos de desafio. Eu acho que quanto mais o trabalho está te mexendo, está te mobilizando para realizar algo que você vê ali, alguma luz de que pode dar certo, pode se tornar uma coisa um pouco mais original, um pouco mais interessante, sempre vão surgir desafios, eu acho, né? Eu sinto assim, né? Mas é interessante, quando você começa a sentir por dentro que tem uma coisa ali acontecendo, parece que eu me sinto assim, me sinto muito motivado, né? Eu entro num flow assim de ficar horas ali em cima tentando tirar daquele trabalho ali alguma coisa, né? Quando eu fiz a Rapunzel também é um livro muito importante para mim, né? Também faz parte desse grupo de livros que eu fiz com o Júlio. E esse era um trabalho que surgiu essa ideia na minha cabeça, né? E eu falei, poxa, a ideia é muito legal, mas como é que eu vou fazer cabelo virar ilustração? Eu não sei. E comecei a fazer, e o trabalho foi me mostrando, né, que tinha que ser uma coisa pequena, porque o cabelo é uma coisa quase invisível, né? Se você bota em cima de uma folha branca, tem que ser um cabelo preto, enfim, tem vários detalhes desse trabalho que. Mas aí eu, assim, até encontrar o material disponível para poder realizar uma série inteira de imagens, né? Poder dominar a técnica, ter um resultado que eu pudesse me apropriar disso. E aí, a partir daí, como estender isso a uma coleção de livros também é outra coisa, né? Definir a Rapunzel de tal forma, ok. E como é que vão ser os outros livros? Essa técnica já era, você não pode mais repetir, né? Porque é tão específico de Rapunzel que não caberia você estender isso a uma coleção. Uhum. Então, quais os outros livros que poderiam ser algo análogo ao uso de fio de cabelo para se falar de Rapunzel? Então, todo esse projeto ele foi muito desafiador no sentido de eu dar um passo e falar, tudo bem, eu concluí esse passo, mas dentro do que eu estou propondo, né, com o meu parceiro, e aí entra também a importância do parceiro, né? Assim, naquele momento ali, eu estava com uma oportunidade na minha vida, né, de fazer. Já tinha feito 2 livros com o Júlio, os 2 tinham sido livros que tinham dado certo. O Júlio me chamou para fazer um terceiro trabalho, aí já uma coisa, uma coleção de livros. Poxa, Salmo travou um pouquinho. Eu vou perguntar para ele se o desafio foi achar tanto cabelo para fazer as ilustrações de Rapunzel. Espero que ele não caia. Eu também espero que ele não esteja falando lá, né? Não sei também. É, o Salmo saiu. Daqui a pouco ele volta. E aí tem uma. Não. Tem uma pessoa solicitando aqui. Só o Salmo conversa comigo hoje, tá? Depois a gente conversa. Caiu o Salmo. oi, caiu, desculpe. Nada, você estava falando ali do convite do Júlio para um terceiro livro. E aí Então, eu ia te perguntar se o desafio maior não foi encontrar tanto cabelo para fazer a ilustração da Rapunzel. você está me ouvindo bem?
Sim. Tá com um delay para mim aqui, tá com uma repetição. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo sim. Bom, acho Legal. que agora Tá vai. bom. Sim. Pode continuar, Eu por tô com favor. um delay, não sei como resolver. Não, tudo bem. Pode ir falando que daqui a Pode pouco ir? Então ele tá, vamos lá. estabiliza. É, eu trabalhava numa fundação de educação à distância, onde tinham várias professoras que ficavam sentadas na frente do computador e o piso era claro. E eu comecei a achar uns fios de cabelo ali e catei alguns fios de cabelo. E um dia minha chefe me viu catando cabelo no chão e falou: que isso? Você está catando cabelo? E eu. Aí ela no outro dia trouxe uma peruca para mim, entendeu? Ah, E tá aí a bom. partir daí eu Então tive não foi. material. Ah, então não foi tão difícil, né? Ah. O Alex tá perguntando sobre essa influência de trabalhar com literatura infantil juvenil. Ouviu? O Alex, Alex Gomes falou assim, né? A mãe do Salmo é escritora. Quem isso. influenciou para trabalhar com literatura infantil juvenil? Bom, isso é verdade. Ouvi sim. Tá meio confuso porque eu estou ouvindo duas vezes aqui. Não sei se eu posso resolver isso de alguma forma. Não, pode falar. Pode Tá. falar. Minha mãe me contava histórias quando era criança, para mim e para meus irmãos, né? E histórias que, depois que eu comecei a fazer ilustração, eu comecei a. Eu convidei ela para reescrever isso, essas histórias. Tá tudo bem, né? Tá tudo Que eu bem, tô é que tá ouvindo duas passando um vezes. carro de som aqui na minha rua. Isso vai ficar gravado, Olha, mas tudo bem. Mas a gente eu tá te ouvindo adoro. bem. A gente tá te ouvindo bem, Salmo. Vou fazer um parênteses aqui. Eu adoro astrologia. Não entendo muito, mas adoro astrologia. E a gente está sobre um trânsito de Mercúrio. E Mercúrio é o deus da comunicação. Só que ele está numa quadratura que Isso interfere. explica. Isso explica, nossa, isso explica demais, cara. Exatamente. Todo mundo Exatamente. resolveu se comunicar então. Mas então, minha mãe contava essas histórias e eu resolvi convidá-la para escrever. A primeira história foi O Segredo da Lagartixa, e foi um livro que deu muito certo, né? Então, a partir daí, a gente fez alguns livros depois disso. E, recentemente, uma contadora de histórias está fazendo um evento, me convidou para falar junto com a minha mãe fazer essa palestra online, né? E essa contadora de histórias falou: é importante a sua mãe porque ela que te convidou para entrar para a literatura infantil. Eu falei: não, eu entrei antes dela. Ela falou: não, ela te contava história quando eu era criança, ela que te levou para esse mundo. Eu falei: poxa, é mesmo. Eu não tinha me dado conta disso. Então, de fato, eu devo à minha mãe essa relação com a literatura, por esse viés, né? Ah, bacana. É. Perguntar, você tem algum gênero específico, algum assunto que você goste mais de desenhar? Você tem algum tipo de história que você goste mais de contar? Talvez, talvez a coisa de adolescente, não um gênero propriamente, mas uma faixa etária, né? Eu gosto de desenhar para criança, mas eu me sinto mais à vontade fazendo os livros chamados juvenis,
os livros juvenis, onde eu possa mexer um pouco mais com essas relações de técnica, material, conceito e relação com o texto, criando camadas um pouco mais densas, né, de relação com a palavra. Isso eu acho que acontece. Quanto ao gênero, eu acho que o gênero, para mim, a diversidade é que me interessa, entendeu? A diversidade, eu acho que eu consigo fazer, hoje em dia, algumas pontes entre gênero literário e tipos de imagem, né? Isso é um exercício que eu gosto muito de fazer. Já que a gente está falando aí dos seus livros, eu sei que são muitos, né? Mas se alguém, por acaso, que assim, nunca ouviu falar em salmodança, quais seriam os 3 ou 5 livros que você indicaria para a pessoa conhecer o seu trabalho? Eu sei que é difícil, né, assim, não conhecer seu trabalho, né? Mas vai que alguém estava dormindo nesse tempo todo. Não, tem muita gente que não conhece, imagina. Muita gente. O, o livro meu que eu acho que fechou um pouco o meu processo criativo foi o Mini Imaginário de Andersen, né? Foi de uma certa forma uma atualização das Bruxas de Grimm, porque era um clássico equivalente aos Irmãos Grimm, né? O Andersen, em termos de historiográficos e de contribuição na literatura, né? Mas eu acho que, sim, como qualquer um, como a maioria dos ilustradores, por exemplo, eu tenho 100 livros, um pouco mais de 100 livros publicados, mas eu acho que eu não tenho 20 livros que eu possa colocar como excelentes, entendeu? A porcentagem eu acho que é de 20, 30% no máximo. Então, acho que Marina e Mariana é um livro especial para mim. O Lendas Negras é especial para mim. O Mini Imaginário. Você falou 5, né? Aham. Tá difícil, hein? Não, não, não. Então, é, o, o Marina, o Marina e Mariana, o meu tá autografado pela Georgina Martins, né? Ela foi minha professora, então falta o seu Legal. só, tá? Falta o Legal. seu. Será um prazer. E o Marcelo tá perguntando de onde vem o caráter experimental do seu trabalho. Acho que você já meio que já respondeu, né? Que você falou já vem lá do começo mesmo, né? De experimentar, sim, porque é uma forma de me colocar sempre em prova, entendeu? Sempre em atualização, não me acomodar num estilo, né? Isso foi um pouco sabotado a partir do momento que começou a ter muita demanda, né? Teve uma faixa de 2002 a 2014, onde o meu trabalho circulou muito. Então é difícil você manter uma postura como essa quando você tem que atender uma produção X, né? Uhum. Sim, o Alexa que tá falando, ó, o seu livro com o Léo Cunha, que você fez a ilustração com caneta Bic. Foi caneta Bic e aquarela, né? Era um diálogo entre... Tinha uma coisa de diálogo entre as duas páginas, uma feita com aquarela, outra com Bic. E qual é o título desse livro, Salmo? Esse livro é o Joselito e seu esporte favorito. Aí a gente põe pra... Léo Cunha é um parceiraço, assim, eu adoro o trabalho dele.
tenho muito orgulho de ter feito os livros com ele também. E seu esporte favorito, é isso mesmo. Gosto muito do trabalho dele e dele também. Da figura do Léo, é um cara 100%. Tem muita sorte de Ele, ter parceiros como ele. ele foi lá no nosso. Quando a gente ainda podia fazer encontro lá presencial na UERJ, ele foi lá falar um pouco. Ah, bacana, E bacana. aí e fica aqui o convite já, né, para quando tudo normalizar, você também ir lá conversar Poxa, com a gente, maior prazer. tá? Qual foi o seu livro mais recente? Eu não gosto de falar o último livro, né? Qual o seu mais recente? E assim, se você já está, queria saber se você já está trabalhando em algum no momento. Olha, eu fiz o Mini Imaginário, depois fiz um livro chamado, o escritor chama Calunga. O Calunga fez um livro, eu fiz o segundo episódio, né, do Detetive Bolotinha. O título é esse mesmo. Ou Novas Aventuras do Detetive Bolotinha. É, Detetive Bolotinha. É, eu tenho feito algumas coisas que estão. Desculpe. Eu fiz uma versão de Robson Crusoe que está ainda sendo concluída, mas já tá aqui, né? Está aqui comigo, sem texto ainda. E tem mais uns dois projetos que eu prefiro não comentar, mas eu tenho produzido coisas ao longo do tempo, assim, né? Desde 2015 que eu não publico nada. Ah, que bom então. Então, assim, a gente não trabalha com spoilers, né? Tá, tá certo. Não, mas assim, e já que a gente está falando aí do mercado, né, de livros e tal, como é que você vê o mercado hoje e como é que você pode, de repente, imaginar o mercado mais para frente, daqui a uns 5 anos, por exemplo? Olha, eu vou te falar sinceramente. Eu estou doido para que comece a haver publicações online e e-books, sabe? O livro, como era antes, dificilmente. Não é que ele vai acabar, naturalmente não vai acabar. Mas é um momento de virada. É assim que eu vejo. Agora está tudo parado. No meu círculo, né? Eu acho que essa virada vai acontecer, inevitável, sabe? E É assim que eu já vejo. tava, né? Já Realmente, estava, a gente acho que já tava, né? E parece que deu uma acelerada, eu né? Todos acho. esses acontecimentos desaceleraram todo esse processo, né? E aí a É, gente acompanha. E bem que você falou, o livro papel não vai acabar, né? Já teve gente meio falando isso aí, né? não, Mas acabar realmente não. a gente realmente não acredita nisso, né? E assim, aqui a gente tava falando assim, a gente tá falando de mercado em geral, mas claro que a nossa conversa aqui é mais voltada para a literatura infantil e juvenil. Nesse tempo que você trabalhou como ilustrador e tal, você sentiu algum tipo de preconceito com a literatura infantil e juvenil? Alguém já chegou para você e falou: Ah, sai desse negócio aí, vai fazer literatura de verdade, ou coisa assim? Ou Mas não, ou todo mundo. eu não escrevo, né? Você desenha, né? Não vivo Tem gente que isso de fala jeito só nenhum. desenha, né? Mas não, esse só aqui é muita aspa, né? Para quem é escritor, talvez viva isso, né? O ilustrador, acho que no máximo essa divisão entre ilustração e artes visuais, né? Que tem uma coisa equivalente. Mas não há muita comunicação entre esses dois universos. Então a gente vive mundos paralelos. Então não.
Eu estudei pintura, eu estudei com um professor que é professor de pintura e desenho, mas muito ligado à arte contemporânea, né? Então, meu trabalho tem uma influência disso. Sim. A Desculpa. Flávia, nada. A Flávia falou que você e ela têm um projeto aí na gaveta, né? E tá só esperando o mercado. É E o verdade. Marcelo tá perguntando aqui, tá pedindo para você falar um pouco sobre a sua experiência acadêmica. O meu trabalho com a Flávia é muito especial, estamos esperando mesmo. Grande amiga, um beijo para a Flávia Corte. E minha experiência acadêmica começou quando me chamaram para participar de um processo seletivo para professor substituto, né, na Universidade do Rio de Janeiro. E eu já tinha mestrado antes, mas não era feito assim a pesquisa como foi uma coisa profissional mesmo, meu mestrado. Eu trabalhava na Fundação CCERJ, que é de Educação à Distância, né? Mas como eu, no final, fui fazer doutorado, aí eu realmente me envolvi nisso, né? Entrei de corpo inteiro, né? Tanto que eu parei de ilustrar, né? E pesquisei sobre livro de imagem. O trabalho do Marcelo foi objeto da minha pesquisa também. Não só o do Marcelo, naturalmente, mas vários livros de imagem. Isso virou o meu tema de trabalho desde que eu fui para a Alemanha com uma bolsa de pesquisa da Biblioteca de Munique. Esse foi o meu tema de pesquisa lá. As pessoas da biblioteca me incentivaram a fazer um doutorado, falaram, poxa, seu trabalho está pronto para você entrar para um doutorado. Mas na época também não me interessava, eu estava muito ligado no mercado, de produzir meu trabalho, né? Então, eu hoje em dia estou muito ligado, né, em ensino, em estudar, em ensinar, em aprender, em me dedicar à parte teórica, né? Tudo isso faz parte do meu universo hoje em dia. Mas foi algo que eu não planejei. Nunca planejei isso como uma coisa de fazer uma carreira. Tanto que eu acabei o doutorado com 53 anos. 52, né? Quando eu terminei o doutorado, estava com 52 anos. 2018. Então, não é uma idade de alguém que fez isso como projeto de profissão, né? Mas eu ainda me considero muito mais um ilustrador do que um professor. Eu estou aprendendo a ser professor agora, né? Na marra, assim. Não na marra no sentido negativo, né? Mas porque estou com idade já, né? 54 anos e me reinventando, né? E você sente que a professora Regina aqui está perguntando, né? Como é que está sendo essa experiência no magistério? Ah, uma maravilha, Ah, porque a melhor coisa do mundo é você começar algo novo. Você começa a ver que você se descobre uma outra pessoa que você não conhecia, né? Você vê que tem outros talentos, que você tem possibilidades de crescer ainda, que tem para onde crescer, que você tem muita coisa para aprender, né? É um exercício de humildade também. Então é muito bom. Nesse ponto eu tô crescendo muito, me sinto descobrindo muita coisa agora, sabe? Salma, a gente está aqui meio que terminando a nossa live. A gente tem uma Passa hora rápido. certinho, é bem certinho. E se a gente passa um pouquinho, o Instagram já Já fecha aqui a corta. gente, expulsa. Então, assim, a gente está aí com menos de 5 minutos. Então, eu queria agradecer, sim, demais assim, a sua Ah, participação, obrigado. disponibilidade para conversar com a gente. Em nome do grupo, né? Muito obrigado. E, de novo, Valeu. quando a gente voltar lá ao UERJ, as conversas,
você já está convidado. E aí a gente vê Legal. esses livros, né? Vê assim, que a gente mostra aqui, né? Mostra É, espelhado e tal, não é a mesma experiência, né? sim, Mas aí lá, ao vivo, a gente consegue conversar melhor claro, sobre sua claro. obra, seus livros. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Olha, eu que Últimas, agradeço. quer falar mais alguma coisa? Não, só despedir mesmo, agradecer ao pessoal que acompanhou, né? Agradecer a você pelo convite. A primeira live que eu faço, me desculpa a minha atrapalhação, porque eu não era do Instagram, Não, foi ótimo. mas aconteceu aqui, que bom. E é isso. Estaremos juntos lá presencialmente assim que for possível. Muito obrigado pelo convite, tá? E a todo mundo que esteve presente aí. Tá bom, Salmo. Muito obrigado mais uma vez. Gente, Valeu. quem aí participou, muito obrigado pelos comentários, perguntas, interação. Vocês ajudaram bastante também nessa nossa conversa. Foi bem legal. Então, gente, abraço até a próxima. Salmo, tchau, tchau, abração. Tchau, tchau. Gente, Valeu. tchau, Um até. abraço a todos.